TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. E terceira jornada da virada climática debate impactos e soluções para a emergência ambiental. CPTrans faz teste de melhoria no trânsito na Rua Bingen. Prefeitura participa de revisão do tombamento do conjunto urbano paisagístico de Petrópolis. O governo do estado oferece mais de 1.500 oportunidades de emprego nesta semana. E o diálogo com o objetivo de destacar a cultura petropolitana. Olá, boa tarde. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 2 de abril. Nós vamos começar a nossa edição destacando o trabalho que está sendo realizado no centro da cidade. Enfim, está sendo realizada a poda das ervas passarinho nas árvores em frente ao Colégio Dom Pedro. No mês passado nós trouxemos uma matéria sobre isso e agora nós vemos que o trabalho está sendo realmente feito. Muitas pessoas, principalmente quem é um pouco mais alto, estavam tendo dificuldades de passar pelo local e agora com a poda dessas ervas, finalmente a calçada vai ficar acessível de maneira tranquila para todo mundo. E a relação entre emergências climáticas e a vida cotidiana foi o tema central da terceira jornada da virada climática realizada na última semana na Unifaz em Petrópolis. Olha só. O evento reuniu mais de 300 participantes, entre especialistas, representantes do poder público, professores, alunos e colaboradores da instituição. O professor e coordenador de extensão da Unifaz, Ricardo Tamela, destacou a importância de conectar os debates climáticos globais à realidade local, mencionando a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada no Brasil este ano. Esse ano, o Brasil está recebendo a COP30, e nós achamos muito importante fazer uma correlação entre a COP30, o que está sendo discutido na COP30 e o que a gente pode discutir aqui em Petrópolis, na nossa jornada da virada climática a nível local. O vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente de Petrópolis, Albano Filho, que compôs a mesa de abertura da jornada, reforçou o compromisso da gestão municipal na adoção de medidas para diminuir os impactos das mudanças climáticas. Segundo ele, a participação na jornada é fundamental para buscar soluções que protejam a cidade e garantam a segurança da população. Mestre em Ciências da Saúde na área de Gestão e Planejamento de Sistemas de Saúde pela Fiocruz, Paulo Sá, lembra que a Unifaz tem reforçado as discussões sobre meio ambiente e saúde planetária, principalmente pelos desastres que os petropolitanos vivenciaram nos últimos anos. O evento da Jornada da Virada Climática, isso em função do evento que aconteceu climático em 2022 aqui em Petrópolis. Então, é uma desgraça, perdas de vida, perdas materiais, trauma geral na cidade. Então, como que a gente faz para enfrentar isso? Gerando uma cultura regenerativa. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, realizou nesta terça-feira o primeiro teste de interdição da ponte de conexão entre as duas pistas da Rua Bingen no trecho do Lojão 17, onde é o acesso da Rua Coronel Duarte da Silveira. Com a medida, os veículos precisarão seguir por um trecho de cerca de 150 metros para fazer o retorno e acessar a pista sentido centro. Com a interdição, os motoristas não poderão acessar a ponte para chegar à pista sentido centro. Será necessário seguir o sentido da Capela e fazer o retorno perto do Horto. Em seguida, a seção da Rua Bingen no sentido centro. E com essa interdição, a expectativa é a redução das paradas na faixa de rolamento, tanto no acesso à ponte, na pista sentido bairro, quanto no sentido centro, quando os motoristas param para ceder o acesso aos motoristas vindos da ponte. E essa não é a única ação. Desde a última quarta-feira, a CPTrans vem realizando também os testes de fluidez no trânsito com desvio no fluxo do sentido centro da Rua General Rondon para a Rua Pedro Américo. A medida visa impedir as retenções nos dois sentidos, tanto nos acessos à Independência quanto ao Parque Cremery. E olha, agora a gente vai para outro assunto
E agora, trocando de assunto mais uma vez, na manhã desta terça-feira, o prefeito Ingo Ramos e os secretários de obras Maurício Veiga de Cultura, Adenilson Honorato de Cultura, Adenilson Honorato, de Governo Fred Procópio, além do secretário de Desenvolvimento Econômico Samir El-Gaoui e também de Serviços de Segurança e Ordem Público Marcelo Chitão, participaram do debate com a sociedade civil sobre o projeto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN de reratificação do tombamento do Conjunto Urbano Paisagístico de Petrópolis. Um novo tombamento, que é a 4ª revisão do tombamento original do Acervo Paisagístico e Urbanístico da Avenida Queller de 1964, prevê o destombamento de algumas áreas e a inclusão de novas, além da criação de normas e portarias para garantir a melhor gestão do patrimônio tombado. A primeira reratificação foi em 1980. Na época, além da Vila Imperial prevista no Plano Queller, foram feitas inclusões da Catedral São Pedro de Alcântara, na Rua da Imperatriz, da Avenida Ipiranga, da Praça da Liberdade, entre outras áreas e monumentos do Centro Histórico de Petrópolis. Outras reratificações foram feitas ao longo das últimas décadas. Entre as mudanças desta 4ª revisão estão, por exemplo, os destombamentos dos rios Binhe e Quitandinha, assim como a inclusão de outras áreas importantes, como o conjunto paisagístico da Avenida Barão do Rio Branco e da Rua Bingen, por exemplo. Também está prevista a inclusão do tombamento paisagístico do Centro Histórico, o que inclui áreas de Mata Atlântica. E, além disso, a delimitação de áreas construídas na região central que não respeitam um plano urbanístico original da cidade, evitando assim mais desordenamento, impactando diretamente na preservação das encostas aqui na cidade, que é um problema que a gente tem há muito tempo. Além dos debates com a sociedade civil, o projeto de revisão do tombamento da cidade de Petrópolis ainda precisa ser encaminhado para o Ministério da Cultura e homologado pelo governo federal. Olha, gente, a gente faz um rápido intervalo, mas fique por aí, porque daqui a pouco estamos de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Estamos de volta e vamos acompanhar agora aquela matéria sobre a antecipação da vacinação contra a influenza aqui em Petrópolis. Olha só. O dia D de divulgação e mobilização nacional está marcado para acontecer no dia 10 de maio. A influenza é uma infecção respiratória viral aguda de elevada transmissibilidade. A vacina possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação do vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos. Este ano, a vacina contra a influenza passa a fazer parte do calendário nacional de vacinação para crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos de idade, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. Em Petrópolis, a vacina está disponível em 16 salas de vacinação distribuídas pelo município, e o objetivo é vacinar 90% do público-alvo. Na vacinação de rotina, estão incluídas crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes e idosos com 60 anos ou mais de idade. Já o grupo especial inclui puéperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores de ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, trabalhadores de correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade. Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade. Todas as salas onde as vacinas estarão disponíveis estão listadas no nosso site em tvc16.com. Então já sabe, para poder se vacinar, só olhar no nosso site os locais onde as vacinas estão disponíveis. Mas vamos agora à previsão do tempo. Olha, gente, hoje já é quarta-feira, a gente já está se encaminhando para o final da semana. Então, é óbvio, a gente quer saber como é que vai ficar o tempo nesta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Então, vou pedir para a produção colocar aqui do meu lado, no telão, onde a gente começa, é claro, por Nova Friburgo, onde a quinta-feira vai ser de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Como vocês podem ver, as temperaturas devem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus lá em Nova Friburgo. Em Teresópolis, avançando nas nossas cidades, o dia vai seguir essa mesma tendência. A previsão para quinta-feira também é dia de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Os termômetros devem variar com a temperatura bem próxima da de Nova Friburgo, tá? Mínima de 19 e máxima de 27 graus, ou seja, 1 grauzinho a menos de mínima, mas a máxima é a mesma. Aqui em Petrópolis, na cidade imperial, o dia amanhã vai ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde apenas, não à noite. À noite vai acontecer um temporal, ou seja, aquela pancadinha de chuva à tarde, mas à noite chove bastante. As temperaturas devem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus Celsius, ou seja, temperaturas aqui na região serrana bem próximas umas das outras. Mas saindo dessa região, e agora a gente vai para Paraíba do Sul, onde o dia amanhã vai ser parecido com o de hoje. A previsão é de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 31 graus Celsius, ou seja, já faz mais calor lá como de costume. Em Três Rios, a quinta-feira vai ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. O dia vai estar quente com temperaturas que variam entre a mínima de 21 e a máxima de 32 graus Celsius. Ou seja, como de costume, Três Rios é a cidade mais quente da nossa região de cobertura e sair de casa com aquele guarda-chuva, porque a previsão é de chuva para todas as cidades da nossa região de cobertura. E a gente tem a previsão de temporal aqui em Petrópolis e pancadas de chuva nas outras cidades, então é muito importante. Caso de qualquer emergência, qualquer ocorrência, 193 para ligar para o Corpo de Bombeiros e 199 para ligar para a Defesa Civil. Muito importante que a população saiba desses números para caso de qualquer coisa mesmo ligar para evitar maiores problemas. Mas essa foi a nossa previsão para quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. E olha só, agora trocando um pouco de assunto,
Ontem nós trouxemos o balcão de empregos de Petrópolis e agora vamos acompanhar o balcão de empregos para todo o estado do Rio de Janeiro. O governo do estado está divulgando 1.535 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e da Fundação Moody's nesta semana. Nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, a equipe do Sistema Nacional de Empregos captou 704 vagas de emprego formal, destas sendo 142 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Para esse público, os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.036. Para outras vagas que também são abertas para o público geral, o salário pode chegar a R$ 4.554. Para quem busca emprego no Médio Paraíba, há 41 oportunidades com salário médio de R$ 3.036 e exigência do ensino médio completo. Já na região serrana, a captação de vagas reuniu 195 posições em Teresópolis, entre as quais a remuneração média é de R$ 4.554 e não é necessário ter experiência anterior. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de serviços, com 51,6%, e comércio, com 48,4%. A maioria dos empregadores pede o ensino médio completo e oferece até 2 salários mínimos. A Secretaria lembra que é importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Empregos, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas no site rj.gov.br/trabalho. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, a parceria da Secretaria de Trabalho e Renda com a Fundação Moody's resultou na oferta de 831 oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. Para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. E essa próxima notícia aqui é para ficar ligado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, emitiu um alerta nesta terça-feira sobre uma tentativa de golpe por e-mail em nome da agência. Vamos acompanhar. Segundo a Anvisa, criminosos enviaram uma falsa cobrança de e-mail em nome da agência. No e-mail constava no assunto alerta de débito sanitário, a pólice estava assinado por um nome identificado como remetente por Irene Ramos da Silva. Em nota, a Anvisa esclareceu que o remetente não pertence ao domínio da agência. A orientação é que em caso de recebimento desse tipo de e-mail, a pessoa não realize nenhum tipo de pagamento. E ainda de acordo com a Anvisa, as denúncias podem ser enviadas por meio dos canais oficiais da agência. Jonatas Vieira, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Jonatas. E o Lar da Mulher oferece acolhimento e proteção para vítimas de violência doméstica e que ainda sofrem com ameaças de morte e funciona como residência temporária por até 6 meses para as mulheres. O abrigo do governo do estado celebra em 2025 18 anos preservando vidas. O Lar da Mulher, gerido pelo Rio Solidário, funciona 24 horas por dia em um local sigiloso do território fluminense e oferece residência temporária por até 6 meses para mulheres vítimas de violência ou que sofrem ameaças. O abrigo celebra 18 anos de criação este ano. Paola Figueiredo, presidente do Rio Solidário, afirma que o local foi criado em conjunto com o governo do estado para que tivesse um espaço de acolhimento e de ressignificação para as vítimas. Nós temos uma equipe especializada aqui de atendimento jurídico, psicológico, pedagógico para mulheres e crianças que resolveram dar um basta ao ciclo da violência e recomeçar. Ao chegar no endereço, as mulheres e os filhos menores de idade recebem apoio psicológico e são atendidas por uma assistente social. O ambiente tem 15 quartos, berçário, brinquedoteca, sala de jogos, refeitório, salão de beleza e é decorado para oferecer um clima de tranquilidade para as acolhidas e os filhos. Desde março de 2007, o Lar da Mulher já transformou a vida de 1.478 mulheres e 1.968 crianças, somando um total de 3.446 pessoas protegidas e acolhidas. Em 2024, foram recebidas 107 mulheres e 108 crianças. Uma das vítimas recebidas no abrigo, que preferiu não se identificar, afirma que viveu 10 anos sendo sujeita a vários tipos de violência pelo ex-companheiro, além de ter sido 2 vezes ameaçada de morte. A vítima, no final do ano passado, pediu ajuda numa delegacia e foi levada com as 2 filhas para o abrigo. A mulher diz também que o ambiente tem tudo para que ela recomece a vida. Para mim, está sendo bom para mim e para meus filhos. Tem ajuda psicológica também. Tem tudo, a comida é boa.
Tem tudo que a pessoa, assim, pra sair fora mesmo, pra recomeçar, né, precisa aqui dentro. Há 18 anos trabalhando no Lar da Mulher, a assistente social Marta Pereira guarda na memória histórias emocionantes de superação das mulheres que passaram pelo abrigo. Tem muitas histórias mesmo. Histórias que eu paro e penso, meu Deus, muito obrigado por permitir eu estar lá. Muito obrigado por permitir contribuir, né? Que muitas tiveram desfechos positivos e felizes. Qualquer mulher que sofre violência pode buscar ajuda na rede de proteção do Estado responsável pelos encaminhamentos para o Lar da Mulher. É necessário também procurar algum centro especializado de atendimento à mulher ou as delegacias especializadas. E o Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira os pré-selecionados na lista de espera para bolsas do programa Universidade para Todos do primeiro semestre de 2025. Os candidatos já podem conferir online o resultado da seleção no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do ProUni, com cadastro de pessoa física e senha da conta da plataforma de serviços digitais do Governo Federal, o gov.br. O ProUni oferta bolsas de estudo integrais e parciais do valor da mensalidade em cursos de graduação de instituições de educação superior privadas. O público-alvo do programa são os estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Todo o processo é gratuito e as informações oficiais são divulgadas nos canais de comunicação do MEC. Quem estiver na lista de espera do ProUni 2025/1, divulgada nesta terça-feira, deverá comparecer à faculdade privada escolhida de 1º a 11 de abril, para comprovar as informações prestadas no momento da inscrição. A instituição de ensino superior define se a entrega da documentação pode ser feita virtualmente ou de forma presencial na própria faculdade onde o candidato foi selecionado. De acordo com o edital do ProUni, dentre os documentos exigidos dos estudantes estão o de identificação do candidato e dos membros do grupo familiar, além dos comprovantes de residência, de onde cursou o ensino médio, de rendimentos ou se é pessoa com deficiência. Para ser beneficiário das bolsas integrais, o inscrito deve ter a renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio, atualmente R$ 2.227. No caso de bolsas parciais, o candidato deve comprovar que a renda familiar bruta mensal per capita não ultrapassa 3 salários mínimos, ou seja, R$ 4.554. Nesta primeira edição do ProUni, foram ofertadas mais de 338 mil bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o país. Então é muito importante quem tiver participado das provas se ligar nos resultados. Mas agora, trocando de assunto, em fevereiro de 2025, a produção industrial nacional variou menos 0,1% frente a janeiro na série com ajuste sazonal. Em relação a fevereiro de 2024, na série sem ajuste houve crescimento de 1,5%, a nona taxa positiva consecutiva. O acumulado no ano foi a 1,4% e os dos últimos 12 meses chegou a 2,6%. Vamos acompanhar agora um vídeo do IBGE sobre esse assunto da produção industrial. O setor industrial, ao mostrar variação negativa de 0,1% em fevereiro de 2025 frente ao mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal, manteve o comportamento predominantemente negativo presente desde outubro de 2024, período em que acumulou perda de 1,3%. No índice desse mês, verifica-se predomínio de taxas negativas, já que 2 das 4 grandes categorias econômicas e 14 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram recuo na produção. Vai destacar que com estes resultados, a produção industrial se encontra 1,1% acima do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, mas ainda está 15,7% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Ainda no confronto fevereiro contra janeiro de 2025 na série com ajuste sazonal, a principal influência negativa foi assinalada pela indústria farmacêutica, que recuou 12,3% e interrompeu 2 meses consecutivos de crescimento na produção, período em que acumulou ganho de 7,1%. Por outro lado, entre as 11 atividades que apontaram avanço na produção, indústrias extrativas e o setor de produtos alimentícios exerceram os principais impactos em fevereiro de 2025.
Nesse mês, o setor extrativo, que avançou 2,7%, eliminou a queda de 2,5% assinalado no mês anterior e foi impulsionado pela maior extração de petróleo, enquanto a atividade de produtos alimentícios acumula expansão de 4% em 3 meses seguidos de taxas positivas, tendo como maior destaque para esse mês a maior produção de carnes de bovinos, aves e de suínos. No confronto com o igual mês do ano anterior, a produção industrial, ao avançar 1,5% em fevereiro de 2025, marca o 9º mês seguido de crescimento. No índice desse mês permanece a característica de perfil disseminado de taxas positivas, alcançando 3 das 4 grandes categorias econômicas e 15 dos 25 ramos industriais pesquisados. Vai destacar que no índice mensal desse mês se verifica a influência do efeito calendário, já que fevereiro de 2025 teve um dia útil a mais do que igual mês do ano anterior. Porém, observa-se uma base de comparação mais elevada do que a registrada em meses anteriores, uma vez que o setor industrial cresceu 5,6% em fevereiro de 2024. Com estes resultados, o total da indústria acumula expansão de 1,4% no primeiro bimestre de 2025 e mostra perfil disseminado de taxas positivas entre categorias econômicas e atividades industriais pesquisadas. Contudo, permanece a característica de redução na intensidade do crescimento, especialmente quando comparamos com os 3,9% acumulados no terceiro trimestre de 2024 e o avanço de 3,1% registrado nos 3 últimos meses do ano passado. E olha só, na segunda-feira nós recebemos a médica Inoa Viana aqui no Correio Petropolitano Debate, e hoje nós vamos acompanhar uma matéria com ela sobre a importância da conscientização e da desmitificação da epilepsia. A epilepsia é uma doença neurológica que pode ser relacionada, com outras causas, pode ser consequência de outros agravos em saúde, e é predominante, em 2 trechos da vida, em 2 pedaços da vida. Na primeira infância, até 1 ano de idade, ou após de 65 anos. A médica de família e comunidade e pós-graduada em geriatria ainda explica que, apesar desses 2 períodos da vida serem os mais comuns da condição se manifestar, por outros motivos a pessoa pode ter crises epiléticas ao longo da vida. Aquelas crises epiléticas que a gente conhece tradicional, dos filmes, mais exuberantes, elas podem ser isoladas, não se tornar um quadro de epilepsia. Ela ainda explica que, quanto mais cedo o diagnóstico da epilepsia é feito, mais é possível reduzir os possíveis efeitos do adoecimento. Quanto mais precoce o diagnóstico, por exemplo, em crianças, melhor o desenvolvimento dessas crianças, tanto na escola quanto no seu desenvolvimento neuromotor, fala, aprendizado. Então, essa precocidade do diagnóstico e instituição do tratamento adequado fazem benefícios em qualquer época da vida, mas principalmente para as crianças. Até que o diagnóstico seja feito, as pessoas que possuem a condição costumam apresentar sintomas da epilepsia. Os sinais da doença podem ser motores, ou seja, com contrações, por exemplo, e também com sinais não motores. Os motores são os mais exuberantes, que são mais difundidos, mas não precisam ser tão clássicos, uma contração do corpo todo. Alguns indivíduos podem ter só algumas alterações, movimentos mastigatórios, alguns reflexos mais exacerbados, mas a gente tem esses sintomas como o dos motores mais comuns. Os sintomas não motores são mais discretos e às vezes podem ser até confundidos com outras condições. Os não motores, a gente pode ter algumas alterações inespecíficas, como uma sudorese, um rubor, uma elevação dos pelos, então pode cursar com tanto motores e não motores. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde divulgados em 2024, aproximadamente 50 milhões de pessoas têm epilepsia no mundo. E cerca de 80% desse total corresponde aos países em desenvolvimento. Os números ainda apontam que cerca de 2 milhões de casos novos surgem todos os anos no mundo. Por conta desse grande número e da importância do diagnóstico cedo, é importante que ocorra a desmistificação da condição. A gente precisa diminuir os tabus, que as pessoas acreditam que não vão ser capazes de exercer outras atividades ou dar seguimento nas suas vidas de forma adequada, mas também diminuir o hiato terapêutico, que é o acesso do paciente, após ter esse diagnóstico, a um tratamento adequado.
Olha só, gente, o Correio Petropolitano Debate faz mais um rápido intervalo, mas fique por aqui para acompanhar uma entrevista com a Carolina Freitas, do Petrópolis Sob Lente, que a gente recebeu ela na semana passada aqui, e agora no mês de abril vai ter mais um episódio do Chocolate com História, um evento presencial para as pessoas que querem acompanhar uma história petropolitana. Até daqui a pouquinho. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui com Carol Freitas, responsável pela página Petrópolis Sob Lente. Para quem não sabe, é um perfil no Instagram com mais de 47 mil seguidores que tem um foco em ser um ponto de resgate e valorização da memória petropolitana nas redes sociais. Boa tarde, Carol, tudo bem? Pode se apresentar para o público? Claro. Muito prazer, meu nome é Carolina Freitas, eu sou a jornalista responsável pelo Petrópolis Sob Lente e nos últimos 7 anos tenho me dedicado a esse resgate da memória da cidade. É um prazer estar aqui com você. Prazer te receber também, Carol. E para a gente começar, você pode falar um pouco sobre esse projeto, como que ele funciona? Sim, o Petrópolis Sob Lente ele surgiu em 2018 e à medida em que os anos foram passando ele foi tomando outras formas.
Ele surgiu como um blog e hoje ele é o principal portal de resgate e valorização da memória petropolitana em formato multimídia. Ele conta com site autoral, com Instagram, com o YouTube e também com Spotify, porque no ano passado foi lançado o podcast do Petrópolis Sob Lentes. E como é que surgiu a ideia da criação desse projeto? Como que ele surgiu de fato? Na verdade, foi uma sugestão de um colega, também da imprensa, que sugeriu que eu criasse um blog para armazenar as matérias que eu escrevia nesse período para o jornal. Eu trabalhava no jornal e foi uma sugestão dele para que eu criasse um arquivo meu. Só que eu comecei a ver que tinha uma adesão muito grande de pessoas de outros estados e até de outros países que eram petropolitanos ou que tinham algum vínculo especial com a cidade. E aí, sobretudo na pandemia, eu passei a diversificar a atuação do Petrópolis Sob Lentes e focar muito no impacto visual que o conteúdo é capaz de gerar no espectador. A gente está aqui na televisão e tal, a imagem a gente sabe que move muito, a imagem consegue levar a pessoa para locais que ela não está. Sim. E como é que funciona esse trabalho? Como é que você elabora um post, por exemplo? É um processo bem mais demorado do que a maioria imagina, porque tem todo o processo de pesquisa, de seleção das imagens de base, de roteirização, de gravação, edição e depois de divulgação. Então, eu busco trabalhar com um cronograma antecipado de pesquisas a que eu me dedico e eu diria que um vídeo de 1 minuto e meio, ele leva pelo menos 9 horas para ser construído. Caramba, então a gente pode ver aqui aquele vídeo curtinho que às vezes a gente vê mais uma vez e tem um trabalho enorme por trás, que muita coisa é assim que a gente não consegue ter tanta noção do trabalho. E a gente está aqui em Petrópolis, uma cidade histórica. Qual você acha que é a importância desse resgate histórico que você faz? Petrópolis é uma cidade muito privilegiada por ter viva essa memória histórica e eu costumo conversar com muitos seguidores de outras cidades que valorizam esse resgate e que se queixam justamente de que nos locais em que eles moram não é feita a preservação do passado como deveria ser feito. Então, Petrópolis Sob Lentes, ele ocupa esse espaço de fazer com que as pessoas tenham um olhar diferenciado com relação ao passado, sobretudo contemporâneo. Então, eu me baseio muito no resgate da história oral, de conversar com pessoas que testemunharam a história e que guardam capítulos que valem a pena ser resgatados. Você falou sobre a história oral, sobre a história das pessoas. Sim. Tem alguma história que tenha te marcado muito, que ficou na sua memória? Eu posso dar um spoiler, então? Eu lancei recentemente o Chocolate com História, que são encontros presenciais para quem quer se aprofundar em temáticas relacionadas à história da cidade. São encontros, como eu falei, mensais e cada encontro é regido por um tema diferente e por um convidado que eu também escolho que tenha ligação com aquela temática. E agora, em abril, o encontro vai ser regido pela rua Dr. Porciúncula, pelo passado que ela teve, pelas lentes do comércio, da estação ferroviária, e o meu convidado vai ser o Seu Lino. E aí, conversando com ele, foi muito interessante porque ele se deparou com uma foto da rua Dr. Porciúncula nos anos 40, é uma foto de 48, em que ele consegue identificar as pessoas que estão na foto e os carros, de quem eram os carros, a quem eles pertenciam. Então, eu acho que é esse tipo de história oral que a gente tem que valorizar. E um ponto interessante também é que a gente une tanto a história oral quanto a visual, porque a imagem está ali, ela já estaria eternizada. Só que as vivências das pessoas, elas dão uma profundidade muito maior. Com e certeza. O seu trabalho, sem dúvida nenhuma, intensifica isso cada vez mais, porque une, né? Essa união é muito importante e muito interessante. Eu busco humanizar as histórias da cidade para que as pessoas possam se ver representadas naquilo que é contado. Então, sempre que possível, eu busco contar uma história de uma pessoa por trás de uma fachada de um comércio, ou quando eu falo sobre a arquitetura da cidade, quem morou naquela casa, que tipos de histórias ela guarda, porque isso é que faz com que a gente se identifique. Você falou da arquitetura da casa, um ponto que eu pessoalmente acho muito interessante sobre é que você faz às vezes umas comparações, umas fotos bem antigas dos locais e umas fotos recentes, né? Como que eles estão hoje em dia. Como que você faz para conseguir essas fotos antigas? Eu tenho já um acervo bem extenso, eu comecei a fazer esse trabalho de procura de imagens lá em 2018, então de 7 anos para cá eu fiz pesquisas no Museu Imperial, no Arquivo Histórico Municipal, junto a acervos particulares, e isso tudo está guardado e sempre que possível eu busco resgatar alguma pauta e trabalhar em cima dela a partir de diferentes formatos. Eu gosto muito de inovar nas abordagens, não quero cair num lugar de
um lugar comum mesmo de abordagem. Então, normalmente essas fotos pertencem tanto a acervos públicos quanto a acervos particulares. E para quem quiser se aprofundar nesses comparativos visuais, foi inaugurada recentemente a exposição Petrópolis sob lente do passado e presente, que é uma exposição de acesso gratuito, que fica disponível até dia 15 de abril, lá na Caracol Chocolate, na Avenida Ipiranga. Então é muito interessante, quem tiver a oportunidade e quiser estar lá, a pessoa pode prestigiar isso, porque é um trabalho muito interessante. E eu falei interessante, vou ter que repetir de novo, é muito interessante você fazer essa comparação, ver como que as coisas eram e o tanto que mudaram. Tem certos lugares, a cidade de Petrópolis, apesar de ainda ter muita coisa como era, né, tem muita coisa que foi mantida, a arquitetura no ponto histórico, ainda teve muita coisa que mudou e nem parece mais que é o mesmo lugar. Porque o Petrópolis sob lente ele começou a partir dessa veia do comércio, comigo resgatando histórias do comércio, e pouco a pouco ele começou a se expandir. E hoje eu trabalho com arquitetura, com patrimônio, eu tenho uma parceria com a UERJ Petrópolis. Em cerca de 2 anos a gente alcançou mais de 1 milhão de visualizações nos vídeos publicados, e isso é muito satisfatório porque são vídeos estritamente educativos, culturais, e que acabaram tendo toda essa abrangência. E a ideia da parceria é democratizar o acesso à informação, fazer com que a população conheça o seu patrimônio e o valorize, e também evidenciar essas transformações a partir de comparativos visuais. Nessa exposição Petrópolis sob lente do passado e presente, são 18 fotografias que recriam cenários da cidade. Então, a Rua Doutor Porciúncula, como ela era, como ficou, e sempre buscando recriar a partir do mesmo ângulo. Um ponto que você falou muito interessante é de democratizar, porque muitas vezes não é nem que a pessoa não tem o acesso às coisas, mas ninguém vai ter o acesso porque você conseguiu coisas de arquivos pessoais, imagens de arquivos pessoais, e provavelmente seriam imagens que poderiam ficar ali num grupo específico, numa família, por exemplo, e com esse projeto, assim você dá acesso para toda a população, e ainda mais de maneira gratuita, que fica melhor ainda, ou de maneira gratuita pelo meio da exposição, ou nas redes sociais também, que qualquer um pode ter acesso. Muito interessante também esse seu projeto com a UERJ, e muito importante, é importante a gente reviver, relembrar sempre a história da cidade, que a gente ainda está uma das cidades mais históricas do nosso país. Exatamente. Essa parceria com a UERJ, ela chega num momento muito importante, porque ela começou a ser executada na pandemia, e pouco a pouco eu comecei a fazer contato com proprietários de casas históricas na cidade, que viram a importância de abrirem as portas das residências para perpetuarem essas histórias. Então, a parceria com a UERJ, ela tem 2 caminhos também, tanto no Instagram, em que são publicados vídeos dinâmicos, vídeos curtos, quanto no YouTube, em que são veiculados os curtas-metragens. Então, os curtas eles vão até 20 minutos e são vídeos pautados por entrevistas com especialistas. E a reação que a gente tem recebido aos curtas tem sido muito boa, porque vai em contramão a uma tendência cada vez mais presente de vídeos dinâmicos, vídeos mais superficiais. E aí o YouTube tem chegado com essa bagagem que faz com que as pessoas se sintam prendidas àquele conteúdo e sintam que a atenção delas realmente foi captada. Então tem alguns vídeos lá que eu recomendo no YouTube, o Castelinho da Souza Franco, que fica aqui pertinho também do estúdio, que foi totalmente restaurado. Ele estava abandonado havia 20 anos. E aí um estrangeiro, um suíço, adquiriu a casa e restaurou ela por completo. Então são casos assim de histórias que estão acontecendo, mas que nem sempre as pessoas têm acesso, como você falou. Realmente isso é muito interessante. Principalmente o ponto de a gente ver que as pessoas estão se aprofundando. É um assunto que realmente interessa e as pessoas não tinham, as pessoas não procuravam porque não tinham. E agora a gente vê que está tendo uma boa aceitação. Você está agora com essa parceria com a UERJ e também a sua página cresceu muito, né? A página já tem 47 mil seguidores. Quando você começou, você tinha alguma pretensão e você esperava que ia chegar nesse tamanho? Eu torcia, eu torcia para que crescesse, mas o crescimento principal, ele teve início a partir do ano passado, quando eu passei a aparecer nos vídeos. Isso gerou uma conexão ainda mais profunda, ainda mais genuína com os espectadores e uma sensação de que as pessoas
tem em quem confiar, né? Que o conteúdo tem alguém que está por trás, que está apurando, que está visitando os locais. E é interessante porque hoje eu sou reconhecida por algumas pessoas que acompanham a página e que vêm comentar. Esses dias mesmo aconteceu no mercado de uma pessoa que tem informação na área de história vir elogiar. Isso é muito bom. Sem dúvida nenhuma, é muito legal ver seu trabalho sendo reconhecido. E esse ponto que você falou de você aparecer, ter chamado mais público ainda, é interessante porque as pessoas conseguem personificar, né? Não é só uma voz, não é só um texto, eles personificam. Mas olha, eu falei todo esse sucesso da página, agora da sua parceria, e também o Petrópolis Sobre Lentes trouxe um outro tipo de reconhecimento para você, né? Da parte da Academia Petropolitana de Letras. Você quer falar um pouco sobre isso? Falar um pouco sobre a emoção disso tudo, que é algo muito considerável. O primeiro reconhecimento que eu obtive na cidade foi a partir da Academia Petropolitana de Letras, comigo ainda estagiária numa redação, e foi um reconhecimento que eu nem imaginava ser possível, porque eu fazia por satisfação, por adorar resgatar essas histórias da nossa cidade, e realmente me abriu muitas portas para ampliar a minha atuação na cidade. Eu, em 2022, passei a fazer parte da instituição e a trabalhar em prol dela. Hoje, além da parceria com a UERJ e da atuação do Petrópolis Sob Lentes nas redes, eu também desenvolvo um projeto em parceria com a SOS Serra, que é uma associação da cidade, que tem promovido oficinas sobre memórias de Petrópolis na Escola Germano Valente. Então, tem sido uma outra frente minha de atuação para fazer com que os jovens se interessem pelos conteúdos publicados e por assuntos relacionados à história. Porque nas redes a gente vê que a faixa etária ela começa ali a partir dos 20 e os alunos da oficina estão ali compreendidos entre 11 e 14 anos. Então tem sido mais uma forma de dinamizar esse ensino a partir de brincadeiras, de excursões, de passeios, e o resultado tem sido muito bom. A gente começou com a oficina ano passado e hoje já tem uma segunda turma, a gente teve o dobro de interessados. Isso é muito importante, e é muito importante também que a cultura, né, que isso o projeto do Petrópolis Sobre Lentes é um projeto histórico e extremamente cultural, né? Quanto mais você fomenta a história, mais você fomenta a cultura. E é muito importante que a gente fomente essa cultura quanto mais jovem as crianças sejam, porque aí vão evoluindo e vão ser adultos mais culturados e pessoas mais letradas culturalmente. Mas, voltando nesse assunto da Academia Petropolitana de Letras, você foi a mais jovem a ser imortalizada lá. Qual foi a sensação? Porque isso você ser reconhecido é uma coisa, mas você ter uma cadeira, você ser imortalizado, é algo extremamente notável. Qual foi a sua sensação quando você recebeu essa notícia? Uma grande responsabilidade, e até certo ponto eu não sabia como a cidade ia receber essa notícia, justamente por saber que os integrantes da academia já eram pessoas com décadas de atuação. E eu estava dando início à minha atuação na cidade. Mas, para minha surpresa, eu fui muito bem recebida, não só na entidade, mas pelos petropolitanos. Assim que foi publicada a notícia, eu recebi muitos comentários, teve realmente um movimento ali de abraçar essa notícia e de me dar combustível para continuar trabalhando em prol da cidade. A gente fica feliz que tenha tido uma boa aceitação, e é muito importante que o público jovem atores jovens da cultura, da literatura, sejam reconhecidos. É muito importante também que as pessoas tenham experiência, mas também é importante que a gente varie esse público. Lugar, né? Exatamente, tem que dar lugar para todas as gerações, não só os mais jovens, não só os mais velhos. Tem que ter espaço, tem que ter uma mistura, né, vamos dizer assim. Mas, Carol, eu sei que a gente já falou sobre o chocolate com história, mas só para a gente poder finalizar, relembra, por favor, para a gente onde que é, como que funciona. O Chocolate com História é um desdobramento do Petrópolis Sob Lentes no mundo presencial, porque eu sentia muito esse retorno do público que acompanha a página de querer fazer parte, de querer estar presente, querer absorver esse conteúdo de uma forma mais próxima. Então, eu criei o Chocolate com História, que leva esse nome por estar sediado numa chocolateria, que é a Caracol Chocolate, na Avenida Ipiranga, e são encontros mensais para quem quer se aprofundar na história da cidade. Cada encontro tem uma temática diferente e um convidado que chega para compor esse encontro. É sempre num sábado, de 9h30 da manhã ao meio-dia. A próxima edição acontece no dia 26 de abril e, como eu adiantei aqui, vai ser sobre a Rua Doutor Porciúncula através do tempo, com o convidado seu Lino Ângelo. E aí, quem quiser mais informações, quem quiser se inscrever
pode entrar em contato com o Petrópolis Sob Lente no Instagram e também pelo WhatsApp do Petrópolis Sob Lente, que está disponível lá no link da bio da página. E aí eu mando todas as informações, porque como é um espaço com a capacidade reduzida, a proposta é realmente intimista, eu peço sempre que a inscrição seja feita de forma antecipada. Então, ó, muito importante, quem quiser aproveitar essa oportunidade, tá aí e participar da história petropolitana, porque querendo ou não, a gente está relembrando a história e você está fazendo história também com esse projeto. A gente fica muito feliz com todo o sucesso e com você como profissional. Carol, tem mais algum ponto que você quer destacar sobre o Petrópolis Sob Lente? Sigam o Petrópolis Sob Lente nas diversas redes, no Instagram, no YouTube, no Spotify, é só procurar lá Petrópolis Sob Lente que vocês vão achar e tem muito conteúdo para viajar no tempo. Então, fica o convite para todos vocês, tanto para as oficinas quanto para seguir a página, para quem quiser ter o acesso a toda essa cultura e toda essa história petropolitana. E essa foi Carol Freitas, muito obrigado por participar do Correio Petropolitano Debate. Eu que agradeço pelo convite e até a próxima com mais novidades. Isso aí, sempre que tiver alguma novidade pode entrar em contato, porque realmente é muito importante impulsionar a cultura petropolitana. Mas gente, a gente encerra aqui o Correio Petropolitano Debate de hoje, mas fique por aqui porque a gente sempre está trazendo mais notícia e informação para vocês. Tchau, tchau, até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.